Queria só dar bom dia e agradecer em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade por esse gentil convite para participar dessa audiência. Então, agradecer aqui a deputada Bruna, deputado Orlando, deputada Lídice, e dizer que o tema que eu gostaria de trazer para o nosso debate nessa audiência diz respeito à moderação de conteúdo nas redes sociais. E aqui eu gostaria de trazer o tema de moderação de conteúdo como parte de uma estratégia para o combate à desinformação. E me parece que esse é um tema importante, porque esse é um assunto que aparece no artigo 12 do PL 2630, é um artigo que, inclusive, já foi objeto de uma audiência pública específica do Congresso Nacional, mas me parece que, desde a sua propositura, ou desde o início do seu debate, esse é um tema que vem se transformando no cenário global e também no cenário brasileiro, o que se reflete até em alguns dos PLs que são apensados ao PL 2630. O que eu quero dizer com isso? Especialmente a partir do final da eleição americana e do banimento do ex-presidente Donald Trump de algumas plataformas, começou-se a gerar um certo debate no sentido de que essa medida de, entre aspas, censura do comportamento de usuários em rede social poderia ou deveria ser atacado pelo Poder Legislativo através de iniciativas próprias. E aqui nós entramos dentro de um contexto de um certo ataque à própria atividade de moderação de conteúdo e de contas feitas por plataformas, colocando tudo dentro do guarda-chuva de censura. E acho que é importante a gente entender como a moderação de conteúdo é uma atividade relevante e é uma estratégia vital no combate à desinformação nas redes. E me parece que o PL 2630, ele poderia, nesse sentido, proteger e aperfeiçoar ou dar os insumos para um aperfeiçoamento desse tipo de atividade. Digo isso por dois motivos. Primeiro, vale lembrar que o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, diz que os provedores de aplicação na internet serão responsabilizados apenas quando da expedição de uma ordem judicial que determine um conteúdo como sendo ilícito e determinando a sua remoção. Ao fazer isso, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, ele acaba mandando duas mensagens. De um lado, ele reconhece o Poder Judiciário como a autoridade responsável, legítima para dizer o que é lícito ou ilícito de acordo com a legislação brasileira, e, em segundo, ele gera uma proteção a uma esfera privada de autonomia para que as plataformas, para que esses provedores de aplicação possam criar as suas regras e aplicar essas regras, inclusive no que diz respeito no combate à desinformação. E nós temos visto muito isso durante o período da pandemia, por conta de conteúdos desinformativos envolvendo tratamento precoce, envolvendo uma série de situações, medicamentos que não são comprovados cientificamente para o combate à Covid-19 e toda sorte de desinformação com relação à pandemia. Então, gerar uma esfera de proteção a essa atividade e garantir que ela seja cada vez mais aperfeiçoada é simplesmente uma estratégia crucial para o combate à desinformação. Mas todo esse tema ele acabou sendo confundido com as repercussões do final da eleição americana, da suspensão do presidente Donald Trump, e nós vimos, inclusive no Congresso Nacional, alguns deputados dizendo nós devemos passar alguma legislação no Brasil que impeça que aconteça no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós devemos, ao contrário, ao invés de aperfeiçoar a moderação de conteúdo, nós devemos restringir a moderação de conteúdo. E isso me parece um problema. Me parece que esse tema não estava colocado dessa forma quando o PL 2630 foi proposto. Inclusive, a nossa audiência pública sobre moderação de conteúdo e de contas aqui no Congresso Nacional não abordou esse tema porque ele simplesmente não estava colocado dessa maneira. Então, acho que é importante esclarecer. Nos Estados Unidos, existem duas imunidades que são aplicadas a provedores de aplicação na internet. Uma primeira imunidade diz que eles não respondem por conteúdos de terceiros, eles não respondem pelos conteúdos postados pelos seus usuários. Mas existe uma segunda imunidade, chamada de imunidade do bom samaritano, que diz que, mesmo que os provedores já não responsáveis por esse conteúdo, mas que eles enxerguem um determinado conteúdo como sendo
danoso, nocivo, obsceno, eles podem remover esse conteúdo, ou seja, moderar o conteúdo, e também não serão responsabilizados por essa atividade. Ou seja, existe nos Estados Unidos uma dupla imunidade. Uma imunidade pelo conteúdo postado pelos usuários e uma imunidade pela atividade de moderação. Vale dizer que, no Brasil, nós temos, com uma linguagem diferente, com efeitos diferentes, aproximado dessa imunidade nos Estados Unidos. Enfim, guardadas as devidas proporções e as devidas diferenças. Mas nós não temos no Brasil, nem nunca tivemos, essa segunda imunidade. Provedores de aplicação podem ser responsabilizados por uma moderação que seja mal feita, que seja errônea, que seja abusiva, à luz da legislação brasileira. E assim tem acontecido. Só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nós temos mais de uma centena de decisões judiciais que analisam justamente se essa moderação foi errônea, foi abusiva, causou danos aos usuários em si. E são casos de contas que foram removidas, que são recolocadas, conteúdos que foram excluídos, que retornam ao ar. E é importante dizer isso para que a gente possa tirar esse bode da sala. Ou seja, não faz sentido querer retirar no Brasil uma imunidade de provedores que simplesmente não existe. Tudo isso para dizer que os termos de uso das plataformas no Brasil, eles podem ser analisados como eles são aplicados à luz da legislação brasileira. E isso já acontece. Dito isso, estou comentando isso porque alguns dos PLs apensados ao PL 2630 tratam justamente desse tema. Aí faço menção, por exemplo, ao PL 246 de 2021 da deputada Carol Detoni, que fala justamente desse tema. Eu queria encerrar essa minha fala, então, dizendo que é preciso observar qual é o desenho institucional que nós temos no Brasil. É um desenho que privilegia o papel do Poder Judiciário, mas é um desenho criado no Marco Civil da Internet que também garante autonomia para que as empresas possam criar as suas regras e aplicá-las. E isso é simplesmente crucial para o combate à desinformação. O que precisamos fazer, então? Precisamos, aqui, talvez fazer dois movimentos. De um lado, quiçá, deixar mais claro no PL 2630 que a atividade de moderação de conteúdo, que a atividade de criação de regras, né, por parte das plataformas, ela pode existir, e eu me sinto até um tanto quanto surpreso de ter que falar isso, mas, infelizmente, o debate foi posto, né? Se questiona-se, inclusive, a própria legitimidade de plataformas de criarem as suas próprias regras. Então, talvez um ponto que aparece de maneira não tão clara, até porque o tema não estava colocado dessa maneira, no artigo 12 do PL 2630, é essa ideia de que a moderação de conteúdo ela é protegida, ela é um exercício próprio da autonomia privada das empresas. E aí, em seguida, garantir que essa moderação de conteúdo seja efetiva, seja transparente, seja coerente. Particularmente, me parece que o artigo 12 ele é um exemplo do que a Ana Paula disse na apresentação posterior à minha. É um artigo que começa principiológico e aí desce em detalhes extremamente prescritivos do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e acho que nesse ponto o artigo peca. A gente deveria aqui trabalhar justamente com uma redação que impulsionasse essa atividade, que deixasse clara que ela precisa ser transparente, coerente, informativa, e criar mecanismos de checagem, de adequação das empresas a esses vetores, a esses princípios. Acho que isso seria uma maneira de dar um recado de como essa atividade é importante e, ao mesmo tempo, de aperfeiçoá-la de maneira contínua, porque nós queremos que a legislação dure, perdure e que ela não se torne caduca por conta do avanço tecnológico por si. Bom, queria usar o meu último minuto apenas para dizer que esse é um tema que me parece importante porque ele é enfrentado em outros frontes. Na reforma eleitoral, existe um artigo que restringe vigorosamente a moderação de contas na internet brasileira por conta de candidatos, o que é uma preocupação. Existe também uma minuta de decreto que foi vazada na imprensa, de um decreto que regulamentaria o Marco Civil da Internet,
que também restringiria a moderação de conteúdo. E aí, como o PL 2630 trata de desinformação, queria deixar um último recado. Nessa minuta que foi vazada na imprensa, existe uma lista de conteúdos que as plataformas poderiam moderar. Violência contra os animais, discurso de ódio. Mas quando você termina de ler a lista, sabe o que falta? Conteúdos desinformativos. Conteúdos que façam apologia de tratamento que não tem comprovação científica contra a Covid-19. E esse é um ponto preocupante. E que a gente possa entender como o PL 2630 convive com esse ecossistema expandido de tentativas que procuram tornar a atividade de moderação de conteúdo mais restrita, mais difícil. E por isso eu acho que essa é uma estratégia importante que a gente precisa dar atenção na tramitação, no debate do PL 2630. Eu agradeço, deputada Bruna, por essa oportunidade de poder trazer aqui essas contribuições para o debate e fico aqui na expectativa, ouvindo atento as contribuições dos demais colegas e fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Obrigado.